Ele nos amou de tal maneira, ou seja, Ele teve um motivo para entregar seu Filho para sofrer e morrer na cruz por nós. Qual foi o motivo? Amor. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Lembro que no início, logo quando cheguei a Cristo, eu me questionava muito, por que eu tenho que falar o Evangelho? Eu sou crente e pronto, e quem quiser que seja, quem não quiser que não seja, mas o que eu tenho a ver com isso? Não, eu vou viver minha vida de crente, e pronto. Meus irmãos, esse tipo de pensamento cai aqui dentro da cintura. Qual foi então agora, irmãos, o que Deus viu mais? Agora Ele olha o pecador. E como é que nós podemos olhar como Deus olhou? O que Deus viu onde Ele tivesse ido? Para que o homem não pereça. Para que o homem não pereça. Esta afirmação se refere a um futuro eterno, onde todos certamente vão chegar, uns no céu e outros num lugar mais terrível, mas que ambos os lugares são eternos. E quando ele diz para que não pereça, ele está falando do fim da carreira do ser humano aqui nessa terra. Ele vai diretamente para um lugar que ele nunca imaginou, e Deus vê que este homem está marchando para o inferno. Como bem diz, capítulo 3, 18 do Evangelho de João: aquele que crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado. E agora este versículo me aponta e faz com que eu veja pessoas sem Cristo marchando para o inferno, para um lugar de perdição. E agora eu penso, será que isso não mexe conosco? Ver pessoas marchando para o inferno, e pode até ser que nós ignoremos aqueles com quem nós não temos nenhum contato, aqueles com quem nós não temos nenhum vínculo. Pode ser até que não mexa conosco, mas a realidade é que tem parentes e tudo mais chegado, tem pai, tem tio, tem amigo que estão marchando para o inferno. E isso não nos incomoda, porque o que nos interessa é que Deus nos ame. É somente isso. E o que é isso? O que é uma morte no inferno? Precisamos aprofundar o nosso entendimento quanto a isto, irmãos. Vida não é apenas existir, e morte não é deixar de existir. Vida e morte falam de um estado da pessoa olhando para o futuro. Ou seja, todos os seres humanos, visto que Deus não fez o ser humano para morrer, pelo fato de ele ser um ser eterno, ele vai ter que aparecer em algum lugar após a sua morte. E quando encontra Cristo, a Bíblia diz: isso é vida, vai estar aos pés de Cristo eternamente. E quando mesmo existindo esta pessoa vai deste mundo sem Cristo, ele vai continuar existindo no inferno, completamente distante de Deus e sem mais nenhuma oportunidade e nenhuma chance. Não mexe conosco isso. Não nos incomoda mais isso. Como nós reagimos diante dessas afirmações que são irrefutáveis? Não mexe conosco. E bem aqui, meus irmãos, nós entendemos a missão da igreja. E uma vez essa palavra se cumprindo, ou seja, Jesus de fato veio, nascido de mulher, à semelhança humana, padeceu por nós, sofreu por nós, morreu por nós, e morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. E após a sua ressurreição, agora estamos no capítulo 28 e no versículo 19, 18 e 19 de Mateus. Jesus diz assim: todo o poder me é dado no céu e na terra. Versículo 19: portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. E agora,
começa uma jornada na vida do crente. Primeiro quero falar de forma bem particular, sem que percebamos a igreja nisso, mas bem particular. E aqui descobrimos então, irmãos, que todo o salmo de Jesus Cristo, esta ordem de Cristo foi para os salvos, aquele a quem ele chama para dar continuidade à sua obra, e diz: agora você vai. O que significa dizer que todo salvo, pela sua natureza, ele é um missionário. Mas também existem coisas na nossa vida como igreja que está tão arraigada na nossa vida que nós entendemos que pregar o Evangelho, ou seja, que fazer campanha de missões, isto estamos cumprindo o nosso papel como missionários. Não, e não. Nós somos missionários e fomos chamados para uma obra ininterrompida, que não pode parar. E qual é o tempo que isso dura? Em todo o curso da vida, em toda a sua caminhada, enquanto existir neste mundo, você é, por excelência, um missionário. Mas nós aprendemos a fazer missões, em campanha de missões, e malmente contribuindo. E uma vez tendo feito, nós cumprimos nossa missão. Não cumprimos. Nós somos missionários. Algumas coisas também, como eu já tenho